de ter conhecido a comunidade cristã de São Carlos, né? E essa última música foi muito significativa porque, enquanto eu estava adorando ao Senhor, o Espírito Santo ministrava no meu coração das cadeias que o Senhor realmente quebrou na minha vida, né? Você olhando esse rapaz aqui hoje, né? 34 anos, casado com uma baiana retada lá do sertão da Bahia, né? Rose, também é missionária, conheci ela no campo missionário em 2009, né? E nós temos 2 filhos, Emanuel, que vai fazer 4 anos em março, e Isadora, que está com 11 meses, né? E vai fazer 1 ano agora em fevereiro. Então, o Senhor ministrava o meu coração das cadeias que Ele quebrou na minha vida e o quanto Ele tem transformado a minha vida, né? Eu tive muitas experiências ruins antes de conhecer a Cristo, né? Eu fui usuário de drogas, usuário de crack, né? E você olhando para mim hoje, glória a Deus por isso que você não consegue enxergar um usuário, mas sim um servo do Senhor, né? Então, eu tive o privilégio de ir para Cracolândia para ministrar a palavra de Deus. E em 2006, eu era da Igreja Católica, né? O pastor me conheceu, eu era muito curioso e na questão do hebraico. E eu fui numa livraria evangélica aqui, conheci Jairo. E Jairo falou do pastor Lael. E eu comecei a ter contato com o pastor Lael e ali ele começou a me discipular. E em 2007, eu morri para mim mesmo e Cristo nasceu em mim, né? Foi quando eu desci as águas aqui na comunidade e eu também fui enviado para o Vale da Bênção, fiz 1 ano de teologia lá, depois conheci a Jocum, Jovens com a Missão, aí Deus me chamou para a missão, eu fui fazer um curso de introdução à missão lá na Chapada dos Guimarães, lá em Cuiabá, fiquei lá 6 meses, tive uma experiência internacional, fiquei 1 mês na Itália, na cidade de Siracusa, onde teve aquele naufrágio lá com o navio de Paulo, né? Fiquei lá ministrando junto com uma equipe de missionários. Nós retornamos para Chapada dos Guimarães, nos formamos nesse curso, eu fui para São Paulo, e lá em São Paulo a gente trabalhava com moradores de rua, né? Viciados em drogas, travestis e garotas de programa. Em 2009 eu fui para Recife, foi onde eu conheci Rose, na base da Jocum, fui fazer um curso de aconselhamento. E lá, no finalzinho do curso, né, bateu aquele olhar e Deus me conduziu depois lá para Paulo Afonso. Em Paulo Afonso, nós nos casamos em 2010 e em 2011 nós fomos para Juazeiro do Norte. Lá em Juazeiro do Norte nós fizemos outro curso da missão e fizemos um curso específico para a área de vícios e comportamentos viciados. E lá descobrimos que estávamos grávidos, né? Foi quando nós retornamos para Paulo Afonso, depois do curso. Emanuel nasceu em 2012. E desde lá nós estamos trabalhando em Paulo Afonso. Nós trabalhamos lá em Paulo Afonso com crianças e adolescentes em situação de violência. Até o ano passado, Rose era conselheira tutelar do município. E eu trabalhava no CREAS, né? O trabalho do CREAS a gente começou como voluntário. E depois Deus abriu a porta para que a gente pudesse compor o quadro da prefeitura. E em setembro do ano passado eu assumi um abrigo para meninos, chamado Abrigo Institucional Meninos da Terra. E lá nós recebemos meninos que foram negligenciados pela família, foram abandonados, de 7 a 18 anos. Então, desde setembro eu estou lá no Abrigo Meninos da Terra, né? E o nosso coração é missionário, né? E a gente já tem sentido um ardor já por alguma coisa específica, nós temos colocado em oração. E a partir do momento que Deus falar para a gente levantar a nossa tenda e seguir viagem, a gente está disposto a prosseguir o caminho. Mas, por enquanto, Ele tem nos deixado lá em Paulo Afonso, né? Então, tanto o meu coração como o coração da minha esposa é voltado para a obra do Senhor, né? Eu queria que você abaixasse a sua cabeça agora, fechasse seus olhos. A partir do momento que nós declaramos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo habita em nós. É o Espírito Santo que traz a revelação da palavra do Senhor, é o Espírito Santo que traz a convicção do pecado, né, a convicção que nós precisamos nos arrepender. E nós queremos orar a Ti, Santo Espírito, para que o Senhor nos conduza nessa noite. Senhor, nós submetemos a nossa mente ao Teu senhorio.
Senhor, que de fato, Senhor, o nosso coração e a nossa mente possa estar sendo conduzida por Ti nesta noite, através da Tua palavra. Foi o Senhor que inspirou esses homens, Senhor, anos após anos, a escreverem a Tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor. E nós oramos pelo mesmo Espírito, para que nesta noite, Senhor, a Tua palavra venha transformar o nosso coração. Que nesta noite, Senhor, o Senhor venha suscitar neste lugar, Senhor, discípulos que estão verdadeiramente compromissados com o Teu reino, com a Tua obra, Senhor, em fazer a Tua vontade, Senhor. Deus, aqueles que precisam, Senhor, serem batizados por Ti, Espírito Santo de Deus, venha como fogo abrasador nos corações aqui presentes, Senhor. Traga, Senhor, a Tua unção, suscita dons, suscita pessoas dispostas a fazer a Tua vontade neste lugar, Senhor, nesta cidade, no Brasil e no mundo, Senhor. Nós estamos aqui abertos e submissos à Tua vontade, Santo Espírito de Deus. Quebra os grilhões pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, Pai, para o louvor da Tua glória que nós oramos. Amém. Aleluia. Lá em Paulo Afonso nós somos uma igreja chamada Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil, né? Então, faz uns anos que nós estamos servindo essa igreja. Nós servimos a uma igreja também lá do Recife, chamada Vinearde. Alguns conhecem a Vinearde de Recife. Mas o nosso coração realmente sempre foi estar na Igreja de Cristo Pentecostal. E hoje nós retornamos a fazer um trabalho missionário lá, num bairro chamado Jardim Bahia. Né, e estamos lá como missionários da Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil, que tem sede aqui em São Paulo. Eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Tem um relógio aqui, né? Eu estava procurando ele. Geralmente o Senhor vai nos conduzindo mas tem um horário, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 7. É muito interessante a gente olhar o livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo médico Lucas, né? Escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. E é interessante que os atos dos apóstolos só foram possíveis porque existiu o ato do Espírito Santo, né? Então foram homens que o Espírito Santo conduziu, desde o momento que eles tiveram contato ali com a presença real do Espírito Santo, né? Com a ascensão de Cristo, quando Cristo falou que de fato eles tinham uma missão no mundo, e essa missão no mundo só seria possível pelo Espírito Santo de Deus, né? Porque nós, sem a presença de Deus, né, nós não somos nada. Nós somos apenas pessoas tendenciosas ao erro, né? O Espírito Santo que realmente faz toda a diferença em nossas vidas. Então, a partir do momento que esses homens tiveram contato com o Espírito Santo de Deus, eles se tornaram homens de fato voltados para o reino de Deus. Então, o ato dos apóstolos poderia ter o nome de ato do Espírito Santo, atos do Espírito Santo de Deus, né? E de fato, o que nós precisamos hoje, como discípulos de Cristo, é estar sensíveis ao Espírito Santo. Nós somos casa de Deus, né? É interessante que antes Deus habitava lá no tabernáculo, no Santo dos Santos, né? Existia todo um protocolo para entrar na presença de Deus, porque Deus é santo. Então o homem, para se achegar diante de Deus, tinha toda uma reverência. Só a tribo de Levi podia fazer o ofício do sacerdócio, né? Deus separou uma tribo, né, cuidou daquela tribo, e todos aqueles paramentos, tudo foi planejado por Deus, para que o homem tivesse acesso a Ele, para que o homem pudesse entender como servir a Ele, né? Então, desde aquele momento, a nação de Israel começou a conhecer o Deus verdadeiro de fato. E quando vem Jesus Cristo, ele escancara, através do novo e vivo caminho, o acesso a Deus. Ele fala assim: agora não precisa mais de véu, agora não precisa mais de sumo sacerdote, porque eu sou o sumo sacerdote. O sacrifício perfeito fui eu que fiz, né? E agora todos aqueles que creem em mim e têm realmente a experiência da cruz, passa a ser chamado de filho de Deus, e eu venho habitar em vocês. Então imagina que preciosidade somos nós, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, e você é propriedade de Deus. E quando você olha para o seu corpo e vê algum defeito, fala assim: não, eu sou propriedade de Deus, não tem defeito nenhum, aqui é feito a imagem e semelhança do Criador. Então, defeito, quem coloca na gente é o nosso pessimismo, né? Esses padrões colocados. Você foi feito a imagem e semelhança do seu Criador, e é nessa casa que o Espírito Santo habita, é aí que o Espírito Santo faz morada, né? E a alegria do Senhor é a nossa força, porque a alegria vem do Espírito Santo.
né? Dos aspectos do fruto do Espírito é a alegria. E a alegria do Senhor nos fortalece diariamente, né? Então, lá no Atos dos Apóstolos, quando nós vemos os discípulos de Cristo, né, nós gostamos muito do verso 8 desse capítulo. Né? Todo mundo usa o verso 8, é aquele verso que nos dá aquela motivação, né? E serão cheios do Espírito Santo. Mas vamos ler a partir do verso 7, e vamos ter uma compreensão aqui daquilo que realmente o Senhor tem ministrado no meu coração há algum tempo. E eu vou compartilhar isso com vocês. A partir do verso 7, na versão NVI, diz o seguinte: e ele lhe respondeu: não lhe compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que entre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Aqui nós já temos uma primeira revelação que nós podemos saltar de alegria. O mesmo Cristo que esteve entre os discípulos, ele voltará em glória, do mesmo jeito que ele subiu, e ele vai arrebatar a sua noiva. Uma vez me perguntaram assim: por que Jesus não casou? Eu falei assim: porque ele está preparando a noiva dele, lá nós vamos ter as bodas do Cordeiro, e essa festa eu quero participar, né? Ele está preparando a noiva dele. Você e eu somos a noiva do Cordeiro, então vai ter um casamento, não é verdade? Então quando Jesus voltar, a noiva dele vai subir e nós vamos participar desse casamento. Quem quer estar lá? Eu quero estar lá, né? Quem gosta de festa de casamento? Imagina a festa das bodas do Cordeiro, pastor, né? A minha teve até bode lá em Paulo Afonso, né? A igreja fez churrasco de bode lá, foi uma alegria de só, e foi muito bom. É bom festejar o casamento. E é interessante que no casamento nós nos tornamos uma só carne, e a igreja com Cristo é uma só. Ele é o cabeça da igreja, né? Ele que coloca o rumo de onde a sua igreja deve caminhar. Só que olha que interessante, meus amados. Lá no verso 7, os discípulos estavam preocupados com a restauração de Israel. Eles falam assim: nossa, a gente quer... Porque é interessante pensar o contexto de Israel. Israel era um povo cativo ao Império Romano, né? A gente não tem, muitas vezes, noção do que é um império sobre as nossas vidas. Nós temos hoje algo semelhante, que é nós falamos que vivemos uma democracia, né? Mas nós vivemos uma certa liberdade. O povo de Israel, nessa época, os discípulos de Jesus, eles viviam sobre o jugo dos romanos. No entanto, que foram os romanos que crucificaram Cristo, né? Porque teve toda aquela história que nós conhecemos. Então, quando eles se deparam com o Messias, e para o povo de Israel, o Messias traria a libertação. E a ideia do povo, dos sacerdotes, dos fariseus, é que essa libertação, ela seria desse jugo, dessa escravidão que eles estavam sobre o Império Romano. Não, mas Jesus, ele disse: não é por aí, é diferente. Até os iscariotes pensavam, né, que a qualquer momento podia acontecer uma rebelião, e eles queriam que realmente Israel ficasse livre daquele império. Então eles falam: quando que vai acontecer isso? Quando nós vamos ficar livres? Aí Jesus fala: calma o seu coração, não compete a vocês estarem ansiosos por essa questão, que Deus vai ter a sua hora para revelar a sua libertação. Mas vocês receberão poder do alto e serão minhas testemunhas. E essa palavra testemunhas em grego significa aquele que dá a vida pela causa. Então, testemunha, né, é aquele que dá a vida, que está de fato tão disposto, tão convicto daquilo que acredita, que ele vai morrer por aquilo que ele acredita. E a maioria dos discípulos de Cristo morreram por aquilo que eles acreditavam. Mas o que eles acreditavam? No que eles acreditavam? No reino de Deus. O reino de Deus. A mensagem do Evangelho é o reino de Deus. Uma das coisas que eu venho pregado em algumas igrejas e até na missão, eu venho visto algumas pregações em vários lugares, e muitas vezes nós não vemos a pregação do reino de Deus. Hoje se fala de tudo na igreja, e é importante se falar de tudo na igreja.
Mas uma mensagem Deus nos deixou que nós não podemos negligenciar, que é a mensagem do reino de Deus. Então, quando aqueles homens entenderam que o reino, que a libertação que eles esperavam era o reino de Deus, eles conseguiram entender a loucura da cruz. Porque na loucura da cruz foi que Cristo, Filho de Deus, que é poderoso sobre todas as coisas, se fez servo, se fez justiça. Porque o que o homem precisava não era de uma libertação momentânea, mas de uma libertação eterna. E essa libertação eterna não estava só atrelada ao jugo da escravidão do Império Romano, mas estava atrelada ao pecado de Adão e Eva. Ali nós perdemos a nossa identidade de filhos de Deus. Foi ali que Satanás entrou para confundir o homem daquilo que de fato ele é. Porque o pecado, ele tira a nossa identidade de filhos de Deus. Então, olha que interessante, desde o início, Deus quis ser rei e estabelecer o seu reino sobre nós. Quando nós pensamos na primeira ideia de reino, nós pensamos no jardim do Éden. Porque o Éden era um lugar de delícias. O que faltava para o homem no Éden? Alguém pode ver alguma coisa que faltava para o homem no Éden? Tinha alguma coisa que faltava para o homem no Éden? Tinha. Não tinha nada que faltava a ele. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele falou assim: eu vou colocar você num lugar de delícias e você ainda vai me ajudar a administrar esse negócio aqui. Você vai colocar o nome dos animais, você vai cuidar daqui. Né? Como que Deus é bondoso para com o homem? Ele fala assim: aqui não vai lhe faltar nada. Né? E é interessante que quando Deus faz a mulher para o homem, Ele está dando mais um presente para o homem, porque o homem começou a ver os animais e falou assim: eu estou sozinho, ninguém parece comigo, né? Aí quando Deus faz Eva, né, de Adão, Ele fala: essa verdadeiramente é carne da minha carne, essa veio de dentro de mim, essa é semelhante a mim. Né? O primeiro espelho do homem foi a mulher, porque ele se viu nela. E quantos casamentos hoje os homens não conseguem se ver na mulher? Quantos casamentos hoje a gente não consegue olhar para a nossa esposa e falar assim: essa é carne da minha carne, né? Essa verdadeiramente é uma comigo. Então, quando Deus estabelece ali, é interessante que uma vez eu ouvi um missionário dizendo o seguinte: no jardim do Éden, tinha a perfeita comunhão entre o homem e Deus, era uma comunhão horizontal, não, vertical, desculpa, é que eu sou meio, perdi, vertical, né? O homem se relacionava com Deus, né? E todos os dias o homem via a Deus e conversava com Ele. Mas olha que interessante, se a gente pensava, não faltava nada para o homem, né? O que nós buscamos na nossa comunhão com Deus é essa intimidade. Mas Deus falou: não é por aí não. Você vai buscar ainda com mais perfeição quando você ter comunhão comigo e ter comunhão com os semelhantes a teu. Por isso que os 2 mandamentos são fundamentais na nossa vida: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque é um relacionamento vertical e horizontal. Poderia ser só vertical, mas Deus falou: não, vai ser horizontal também, porque é entre os semelhantes que vocês vão crescer em amor. Porque se não existisse o semelhante, como nós íamos nos compadecer uns com os outros? Como nós íamos sentir verdadeiramente o amor que Deus sente para conosco? Você consegue sentir amor isoladamente? Não, isso é egoísmo. Quando você não tem ninguém para compartilhar a vida, você ama a si mesmo e ama demais que você é tudo para você mesmo. Né? E Deus não queria assim. Deus fala assim: você tem que ser para o outro. Né? A partir do momento que eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu tenho condições de amar o meu próximo como a mim mesmo. Então esses homens entenderam que o reino de Deus era de fato a mensagem nos lábios deles. Então quando você vê a vida dos apóstolos, dos Atos dos Apóstolos, eles estão dizendo assim: ó, o rei que nós temos é um rei que tem um reino que durará para sempre. E é por causa desse reino que eu desconsidero a minha vida aqui na terra e proclamo a mensagem desse reino, e tudo que aqui eu passo não é nada comparado àquilo que eu vou viver na glória. E quando eles olhavam para o céu e viram, imagina você andar com Cristo 3 anos da sua vida, de repente você vê Ele subindo aos céus, aí você olha ali, e a igreja muitas vezes está assim, só olha para o alto, só olha para o alto, Deus volte logo, Deus volte logo. Mas Deus nos deixou com os olhos fixos nele, mas com os pés na terra, para caminhar. Então o reino de Deus se faz olhando para o alto, mas caminhando na terra.
Então, quando a mensagem do reino de Deus é negligenciada dentro do corpo de Cristo, nós temos muitos assuntos para falarem, mas muitos assuntos muitas vezes que são terrenos. Muitos assuntos muitas vezes que são apenas passageiros, mas que não são de fato aquilo que Deus nos trouxe como mensagem. Uma das passagens do Evangelho, que todo mundo acho que conhece de cor: busque o reino de Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas, e tudo vos será acrescentado. Porque quando você tem, de fato, a aspiração do reino, tudo que você vivenciar aqui na terra é secundário. Então esses homens, eles entenderam isso de fato na vida deles. E quando eles começam a olhar para o céu, né, e aí esses anjos dão essa mensagem para ele: por que vocês olham para o céu? Vão e façam aquilo que vocês foram designados para fazer. Deus falou assim: vão pelo mundo, né, anuncie essa mensagem, fazei discípulos, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todas as nações. Qual que era a mensagem? O reino de Deus. Existe outra mensagem, o Evangelho? Porque Deus, ele vai usando desde o início a ideia de que Ele quer se estabelecer como Senhor do homem para todo sempre. Então, a primeira ideia de reino que nós temos, como eu disse, foi lá no Éden. Aí Deus fala assim: poxa, né, o homem foi para o caminho do seu próprio entendimento. Né, existe um livro chamado Vivendo com o Coração que Cristo nos deu para viver. Diz o seguinte, que quando o homem escolheu pecar, ele hoje tem um falso discernimento do que é o bem e o mal. Tudo que ele discerne hoje é pela sarx, que é a carne. Né? Então os novos homens em Cristo hoje devem buscar o discernimento pelo Espírito. O Espírito Santo traz, de fato, o real entendimento das coisas de Deus. Porque Deus lá no Evangelho diz o seguinte: a vocês é dado conhecer do reino. Por quê a vocês? Porque vocês têm o Espírito. Então, o homem que não tem o Espírito, tudo que ele discerne do bem e do mal é limitado. Por mais esforço que ele faça, tudo que ele consegue discernir não vai no cerne. Ele só compreende. Agora, quem pode prescrutar o mais profundo do homem? O Espírito de Deus. Por isso que o discernimento de Deus é muito maior do que a da sarx, porque vai no profundo. Porque se você lá em 1 Coríntios vai dizer que o Espírito Santo consegue discernir as coisas mais profundas de Deus. Né? Imagine aquilo que nós sem o Espírito não vivenciamos. E agora como o Espírito está a nós proposto. Então esse discernimento daquilo que era a vontade de Deus está recuperado em Cristo. Quando Cristo vem, ele diz: agora de fato é dado o reino de Deus. O reino de Deus está em vós. E esse reino que mas ao mesmo tempo não se estabeleceu. É para quem? Para quem nasceu em Cristo. Mas não estabeleceu por quê? Porque ainda existem pessoas que não foram salvas por Cristo. E ainda Cristo não está como Senhor de todas as nações. Mas Ele virá um dia em glória e reinará sobre todas as coisas. Não é isso a nossa esperança? A nossa esperança é essa, porque nós cremos num Deus que ressuscitou dos mortos, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e um dia virá a julgar os vivos e os mortos, e estabelecerá o seu reino para todo sempre. Não é isso a nossa esperança? O nosso amor, a nossa fé está nisso, que nós somos cidadãos deste reino. Nós não somos cidadãos daqui, mas enquanto nós estamos aqui, nós somos que nem setas que falam assim, o governo que aqui está, por melhor que ele seja, ele não vai te dar aquilo que nós já temos. Como nós já temos? Convicção de que nós vamos estar lá. Então, nós somos setas que apontam para este reino. Nós somos pessoas que têm já o passaporte, com a marca do sangue de Cristo, fala assim, quer entrar, é de graça. E é de graça, não paga nada, porque ele já comprou. É só você vir, e vai ser estabelecido. Então essa é a mensagem que muitas vezes nós negligenciamos, que o reino de Deus é de fato o final de todas as coisas. Tudo será realmente extinto, o que se estabelecerá será o reino de Deus. Então quando algumas noções de reino a Bíblia nos traz,
Nós temos o Egito, né? Quando o faraó dominava a terra, e José foi lá morar no Egito. Depois ele morre, vira o povo cativo. E ali Deus estabelece o seu senhorio sobre o povo de Israel, separa o povo de Israel, caminha com o povo de Israel no deserto, e ali ele diz o quê? Vós sois o meu povo e eu sou o seu Deus. Isso é reino. Existe alguém que é soberano, existe alguém que está sendo submisso. Então ele vai conduzindo o povo. Imagina um rei que dá de comer, um rei que tampa o sol, um rei que aquece a noite fria, um rei que livra o povo com mão forte do Egito. Mas aí esse rei fala, tem uma terra prometida para vocês. E lá eles entram na terra prometida, e o coração deles volta a querer outros reis. E é interessante, quando a nação de Israel olha ao redor deles, fala assim, todo mundo tem um rei, só a gente não. Imagina como o coração de Deus deve ter, né, a gente usa essa metáfora, né, para dizer de um coração, mas como Deus deve ter ficado, fala assim, poxa, eu sou o Deus deles, eu caminho com esse povo, eles querem um rei humano, né, porque a nação ao redor tem. E quantas vezes nós, como igreja do Senhor, olhamos para fora da igreja e queremos as coisas que lá fora estão para entrarem na igreja? Nós sentimos inveja muitas vezes do mundo. Lá no mundo tem coisas que aqui não tem, então vamos trazer, né? E a gente acaba tirando, Deus, espera aí, o Senhor não é mais Senhor aqui, coloque outras coisas, né? Então, muitas vezes, quando nós tiramos os olhos do cuidado de Deus, quando nós paramos de vivenciar o cuidado de Deus, nós tendemos a trazer coisas que os vizinhos estão usufruindo. E a nação de Israel olhou ao redor dela e viu, e disse para Samuel, Samuel, nós queremos um rei humano. Aí Deus falou assim, então dá, Samuel. E ungiu Saul. Quem foi Saul? O primeiro rei da nação de Israel. Um homem bonito, né? Mas Deus falou assim, você era pequeno, e eu fiz você grande. A nação te quis, a nação quis um rei, e você foi o rei. Mas Saul não agradou ao Senhor. Então, o rei humano, o reino humano, ele sempre vai mostrar as suas limitações. Então, quando Saul realmente ele começa a se distanciar de Deus, né, Samuel é chamado a ungir Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, mas que teve as suas falhas. E depois vem Salomão, que constrói o templo do Senhor. Mas depois o reino é dividido. Porque um provérbio diz que o rei que começa a ter muitas mulheres, que começa a se deliciar com a sua posição, ele tende a abandonar o caminho de Deus. E Salomão, mesmo sendo sábio, mesmo tendo conhecimento, ele acabou se perdendo em algumas coisas. E o reino foi dividido. E reino dividido não é reino de Deus. E ali Deus foi, com a sua graça, rei após rei. Né? Quando você lê lá nos livros dos reis, um rei que agradava a Deus, outro rei que não agradava a Deus. E quando o rei Josias, que teve 2 reis antes dele que não agradou a Deus, viu a palavra de Deus e falou assim, aqui está errado. Ele rasgou as suas vestes e diz, verdadeiramente existe um Deus, e é esse Deus que é rei sobre a nação de Israel. Então, muitos reis, eles fizeram o que Deus agradava, o que agradava a Deus, mas eram reis humanos, né? E ali nós vemos que a ideia do reino de Deus, de fato, foi esquecida um pouquinho pela nação de Israel. Aí nós temos o cativeiro de Roma, e depois nós temos o verdadeiro rei vindo através de Maria, num lugar pobre, né, de uma posição humilde, estabelecendo o reino de Deus. Então, na verdade, gente, o que eu queria falar para a gente hoje é entender isso. Uma das coisas que eu gosto de frisar quando eu falo sobre essa palavra, é que quando o povo dividiu o reino, depois de alguns anos, o povo de Israel se tornou cativo. Cativo na Babilônia e cativo na Síria. E quando lá Deus levantou Ciro para que o povo voltasse para a nação, você vai ler isso no livro de Esdras,
né, no Neemias, o povo volta para construir o templo. Né? O que significava o templo para a nação de Israel? A presença de Deus no meio daquela nação de novo. O reino dividido levou o povo para longe da presença de Deus. E quando o Senhor foi bondoso para com eles, suscitou Ciro e falou assim: vocês vão e vão reconstruir o templo. E se você ler lá no livro do profeta Naum, do profeta Naum, deixa eu ver se Naum não, o profeta Amós, desculpe, ele vai dizer que o povo demorou 15 anos para construir o templo depois que voltou para a nação de Israel. E estavam voltando às práticas que eles faziam antes do cativeiro. Por que isso? Porque é muito mais fácil a gente buscar as coisas que nos satisfazem do que buscar aquilo que é de fato a vontade de Deus. Deus, ele suscitou a igreja dele para fazer a vontade dele aqui na terra. E quantos anos nós estamos demorando para pregar de fato o reino de Deus? Quantos anos a igreja ainda vai levar para voltar ao cerne da mensagem do Evangelho? Né? Quantos missionários têm dado a vida por causa do reino de Deus? Quantos pastores têm morrido pela causa do reino de Deus? Quantas pessoas têm passado noite após noite de joelho nas madrugadas orando pelo reino de Deus? Mas o quanto a igreja que nós queremos é a igreja que não prega o reino de Deus. A igreja que está na mídia, a igreja que vende livros, a igreja que produz artistas gospel, a igreja que amoldou-se ao mundo. Essa é uma palavra nordestina, amoldou-se, ou se amoldou, né? Lá no sertão, existe um trabalho muito tremendo do Sal da Terra e da Juverp, com o pessoal do sertanejo. E muito sertanejo, o sertanejo é muito idólatra. E lá, quando eles ouvem a mensagem do reino de Deus, eles olham para Padre Cícero, olham para Frei Damião e falam: isso aí, de fato, não é nada. O reino que de fato vale a pena é o reino de Deus. E o Espírito Santo começa a trazer a convicção, e eles buscam de fato. Você vê muito sertanejo voltado, muitas igrejas no sertão nordestino. Existe ainda muita idolatria, mas muitos missionários estão lá no sertão pregando o reino de Deus. E lá eles não têm dinheiro para comprar livro, muitas vezes não tem rádio para escutar louvores. E quando tocou esse último louvor, eu lembrei do cantor cristão que tem na nossa igreja, que as senhorinhas pegam e só vai no gogó, né? E ali, na hora que elas começam a cantar, o Espírito Santo começa a mover e a gente começa a glorificar o nome do Senhor. E existe um hino que diz assim, que Deus, ele suscitou as pessoas para proclamar a sua obra. E ele diz assim: ora vem, Senhor Jesus. E quando esse hino canta lá, eu sinto a presença de Deus na vida daquelas senhoras ali, que eu sei que são mulheres de oração, e elas de fato, elas estão clamando, falam: Senhor, o meu marido não serve ao Senhor, os meus filhos estão na droga, né? Eu passo muitas vezes necessidade em casa, mas o seu reino é o que eu quero. E existe uma convicção no coração daquelas senhorinhas, que eu acho que é uma convicção que muitas vezes nós não temos. Né? Muitas vezes nós acabamos do culto de domingo aqui e nós não vivenciamos a expectativa do reino de Deus na segunda-feira. Nós não vivenciamos a expectativa do reino de Deus na quarta-feira. Nós vivemos de domingo. E se Cristo voltar amanhã? Qual é a nossa alegria de saber que a qualquer momento o Senhor vai nos chamar? Então, de fato, nós não fomos chamados apenas para serem ouvintes da palavra de Deus, apenas saborear a palavra de Deus, apenas escutar louvores bonitos. Nós fomos chamados para morrer pela causa do reino de Deus. Nós somos testemunhas do reino de Deus. Aquilo que os olhos viram, aquilo que tocaram, João vai dizer: este é o verbo que se fez carne, e ele verdadeiramente é o Filho de Deus. E ele de fato nos tirou daquela vida que nós tínhamos de segurança, de lançar as redes, de estar com o nosso Pai, e mudou a nossa vida completamente, que hoje eu sou um senhor de 90 e poucos anos de idade, estou quebrando pedra em Patmos, mas a alegria do Senhor está no meu coração, porque eu sei que o reino de Deus está no meio de nós. Então João tinha essa convicção. Paulo disse, eu fui lá na prisão de Paulo, lá em Roma,
E era um lugar que era 3 metros por 3 metros, num calabouço, que só tinha um buraco no chão, que não entrava luz. E Paulo lá escreve em Filipenses: alegrai-vos. Mais uma vez eu digo para vocês, alegrai-vos no Senhor. Ele no meio do calabouço, não via a luz do sol. E lá ele diz: a convicção que eu tenho é que o Senhor é muito melhor do que essa situação que eu estou vivendo. Apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: se você confessares o Senhor como o Senhor da sua vida e creres no seu coração, Ele será o seu Salvador. Agora, olha que interessante, a igreja muitas vezes não gosta de Senhor, ela gosta de Salvador. Salvador é muito bom, né? Quem não quer ser salvo? Muitas vezes nós servimos a Deus porque nós não queremos ir para o inferno. Mas muitas vezes o inferno está na nossa vida porque Ele não é Senhor dela. Porque o Senhor significa, é porque a gente não teve a noção do que é ser escravo. O apóstolo Paulo fala que nós nos tornamos escravos da justiça. Então, o escravo ele não tem vontade. Imagina lá, ele ia para onde o Senhor levava ele. Né? Ele levava, não, vai para cá, hoje você não vai comer. Não, mas hoje você vai. Então o escravo ele não tem vontade. Mas por que o apóstolo Paulo disse que ele era escravo de Cristo? Porque ele dizia: agora não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em nós, a minha vontade, ela não existe mais. E quantos hoje faz a vontade só do Senhor? E ainda é meio difícil. É muito difícil só fazer a vontade do Senhor. É muito difícil nós atingirmos a maturidade de dizer o seguinte: Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? Senhor, essa é a mulher que o Senhor quer que eu case. Senhor, quer que eu tenha filhos. Senhor, esse é o emprego que te glorifica. Senhor, o seu reino está sendo estabelecido na minha vida, para que lá no abrigo que eu faço, toda vez que eu chego lá de manhã, eu falo: Senhor, o Senhor é o coordenador deste abrigo. Esses meninos pertencem ao Senhor, esses funcionários são do Senhor, porque a partir do momento que o Senhor me colocou neste lugar, o abrigo é seu. Né? E a partir do momento que ele se estabelece no lugar que você está, o reino de Deus dele é palpável àquele que ainda não se achegou. Então o papel fundamental da igreja é ser sal, ser luz lá fora. O reino de Deus em nós tem que atingir o outro que ainda não sabe que existe esse reino. Isso que é ser um cristão que está bombando. Quando você está num lugar e a pessoa fala: poxa, está diferente esse lugar aqui, né? O ambiente é diferente. Aí você fala: glória a Deus, porque o Espírito Santo do Senhor está aqui, né? E você começa a falar do amor de Deus. Ele fala assim: realmente, de fato, é isso que eu quero para a minha vida. Mas o que nós vemos aqui? Eu tenho que ficar aqui. Né? Os discípulos de Cristo, eles tinham essa convicção e eles foram libertos de tudo aquilo que aprisionavam eles momentaneamente, dos interesses terrenos, daquilo que era de fato passageiro. E eles começaram a distribuir entre si os seus bens, começaram a ir para vários lugares, porque eles tinham a noção de que agora era uma coisa muito maior. Então, olha que interessante, gente. Nós somos libertos para um propósito. Nós temos, de fato, um propósito aqui na terra. E o propósito não é só que a minha vida melhore quando eu vou para Cristo, mas é para que o reino dele seja estabelecido através da minha vida. Né? É muito interessante que hoje nós temos uma via muito, muito estranha no meio de nós. Nós queremos ir para Cristo para que a nossa vida melhore. Mas não é só isso. A minha vida melhorou, mas se eu não colocasse a mão no arado, eu ia ser apenas uma pessoa que não sabe realmente entender a generosidade de Deus. Porque a partir do momento que Deus mostra a graça dele para comigo, ele fala assim: não é só para você ficar aí sentadinho, não é só para você engordar, não é só para você ter uma mulher, um emprego, mas é para você morrer pela minha causa. Aí que começa a apertar o tamanco. Né? Hoje nós vemos muitas pessoas que olham para si mesmo e falam assim: é batalha, é batalha, é batalha. Está na luta, irmão. Pare de olhar para você mesmo e olhe para o reino de Deus. Você é um discípulo que vai levar o reino de Deus. E a lógica do reino de Deus é muito interessante, porque na lógica do reino de Deus, quando nós perdemos, é quando nós ganhamos.
Quando é que eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Quando de fato, né, eu até coloquei aqui, quando é que eu deixo, é que eu encontro. E quando eu guardo a fé, eu vou ter de fato uma carreira próspera. Isso só é possível porque a nossa fé vai nos movendo de fato para o propósito pelo qual nós fomos libertos. Esses homens de Atos dos Apóstolos foram libertos com um propósito. E quando eles ficaram olhando para o céu, os anjos falaram assim, ó, esse que vocês viram subir, Galileus, e Galileu significa aquele que vai de um lugar para o outro, e discípulo é aquele que é semelhante ao seu mestre. Jesus morreu por causa do reino dele. E você, está disposto a morrer? Está disposto a ir para a cruz? Só pode viver a glória da ressurreição quem passa pelo Calvário. Para Jesus ressuscitar, ele teve que passar pelo sofrimento da cruz. E o sofrimento da cruz, meus irmãos, não é um sofrimento de doença, não é um sofrimento de depressão, não é alguém que está na sua vida que é a cruz que você fala, mas é a morte da sua vontade. Porque quando Jesus fala, Senhor, não afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua, é porque a cruz é morte, e morte para aqueles que vão viver eternamente, porque ainda que morra, este viverá. E é a cruz que está preparada para todo aquele que tem a ambição do reino de Deus. Muitas vezes a gente fala, eu tenho uma cruz lá em casa. Tem não. Você tem uma pessoa que muitas vezes é difícil, né? Mas por que é difícil? Porque tem alguns problemas, né? A minha doença é minha cruz. Não. É a minha vontade que deve ir para a cruz. Cruz é morte do meu eu, do meu ego. Para ser discípulo de Cristo, tem que passar por ela. Então, meus amados, a igreja, ela muitas vezes tirou o foco. A cabeça que é Cristo, muitas vezes foi colocada de lado. Tem muitas igrejas que Cristo foi degolado, né? Tem muitas igrejas que Cristo, Ele está sentado no banco e fala, Senhor, fica aí. Não, Senhor não, Salvador, fique aí, né? Nós somos os senhores daqui. E a igreja se perdeu. Mas que igreja é essa que se perdeu? É a verdadeira igreja de Cristo? Não. A igreja que se perde, ela não é uma igreja. Ela é apenas um negócio. A igreja de Cristo jamais ela perde. Porque a partir do momento que ela foi fundada, né, por Cristo, que é a pedra, que é o alicerce, Ele sabe para onde a gente está indo. Então, de fato, as portas do inferno não prevalecem contra a verdadeira igreja de Cristo. Essa igreja ainda é militante. E Deus tem levantado pessoas para mostrar que essa igreja está viva. Então, o reino de Deus, de fato, é a nossa mensagem. E que é o reino de Deus? Existia uma discussão lá em Roma, né, se podia comer comida sacrificada a ídolos, se aquelas pessoas que eram convertidas poderiam participar de algumas coisas que aqueles que não eram participavam. Aí o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, lá em Romanos capítulo 14, verso muito conhecido, 17. Se você puder abrir, nós vamos ler o 17, mas eu queria que você prestasse atenção no 18. É uma discussão sobre os fracos, sobre os fortes, né? Aqueles que têm entendimento para tomar o alimento eram chamados de mais fortes, mas por amor àqueles que não compreendiam ainda, eles tinham que, né, realmente ter compaixão e se abster na presença daqueles, porque a vida cristã, ela não é vivida para nós, ela é vivida para o outro. Isso que nós não conseguimos entender. É muito difícil viver para o outro, né, pastora? Quando eu estou lá, a minha esposa fala assim, Regis, para um pouquinho, olha, você está fazendo só a sua vontade. Aí dá aquela constrangida, né? Mulher tem esse poder. Fala, de fato, viver por o outro é muito difícil, né? Existe uma escala de maturidade que nós estudamos, que quando nós casamos, nós temos a condição de viver cuidando de uma pessoa. Quando nós temos filhos,
nós temos a condição de cuidar de mais duas, de mais uma. E o que a sociedade precisa para verdadeiramente ser equilibrada são de anciãos que já cuidaram de uma pessoa, cuidaram de 2 e 3, cuidaram de uma mini comunidade que foi a sua família e agora está apto para cuidar de uma sociedade maior. Porque nós precisamos dos anciãos, das pessoas que viveram mais do que nós, que elas têm muito a falar para nós. E hoje a nossa sociedade exclui os idosos. Lá em Paulo Afonso existe um número absurdo de violência contra idosos. Violência financeira, violência psicológica, violência física e muitas vezes violência sexual. De pessoas que estão abandonadas, que têm muito para ensinar. E a sociedade está assim porque ela está desequilibrada. Não existe conselheiros mais na sociedade. Não existe aquela pessoa que fala assim, é por aqui. Né? A sociedade... Muitas vezes a gente dá uma palestra de família disfuncional, eu e minha esposa, e nós falamos assim, onde começou o problema da sociedade? É de dentro para fora ou de fora para dentro? É como um câncer, começa só numa célula. E a célula que foi atingida foi a família. A partir de novos arranjos de família, o inimigo tem introduzido o câncer da sociedade. E isso produz morte. Então os anciãos... Eles têm a capacidade de cuidar de uma comunidade maior, porque eles já conseguiram cuidar de uma pessoa, dos filhos, dos netos, e agora eles estão aptos a cuidar da sociedade. Então nós negligenciamos isso, mas nós podemos viver isso na igreja. Então, ouça o que os anciãos dizem. Né? Romanos 14, a partir do verso 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Olha que interessante. Aí, se você destrinchar essas 3 virtudes do reino de Deus, por que o reino de Deus é paz? Porque Cristo é a paz que excede todo entendimento. Por que o reino de Deus é justiça? Porque na cruz ele se fez justiça. Por que a alegria no Espírito? Porque através da morte de Cristo, Ele nos deixou o Consolador, que nos dá a verdadeira alegria. As 3 coisas estão em Cristo, e o reino de Deus é Cristo. Tudo aquilo que é anunciado como o reino de Deus, que não tem Cristo como centro, não é reino de Deus, é reino dos homens. Tudo aquilo que não traz paz, justiça e alegria, tudo aquilo que toda a mensagem que não traz a paz de Cristo, que não aponta para a justiça da cruz, que não traz a presença do Espírito Santo, não é reino de Deus, é reino dos homens. Porque Cristo é o reino de Deus. Ele é o passaporte para esse reino. Diz que Ele vai entregar, de fato, este reino dos redimidos ao Senhor. E Deus se estabelecerá em glória no meio de nós. Então, meus amados, eu fui muito confrontado quando eu comecei a analisar alguns sermãos que estão sendo pregados nas igrejas muitas vezes tradicionais, igrejas muitas vezes que estão cheias. Aí eu fui lá para um cara chamado A.W. Tozer, que ele diz que nós criamos o grande Deus do entretenimento. Hoje Deus ele tem que ser atrativo para que nós realmente nos interessemos por Ele. E os pastores hoje, pastor, tem que fazer curso de marketing, né, de propaganda, para deixar a sua igreja atrativa. Pense num pastor que não faz uma programação diferente, pelo menos a cada 2 meses, que o irmãozinho já fala, pô, a igreja está chata, não acontece nada diferente, sempre é a mesma coisa. Aí o pastor tem que inventar alguma coisa, né? Ele tem que deixar. Aí os pastores estão preocupados que as igrejas estão cheias, porque nós precisamos do entretenimento, e Deus precisa ser atrativo. E a W. Tozer vai falar que nós criamos o grande Deus do entretenimento, que Deus é como um canal da televisão, tem que me chamar a atenção para que eu pare e escute a Ele. Esse não é o Deus da verdadeira igreja. Porque a palavra de Deus diz que quando Cristo foi levantado, Ele atrai muitos a Ele. Atrai para a cura, para a libertação, para a restauração, mas principalmente para ser Senhor daquelas pessoas. Então, a cura, a libertação, a restauração, tudo isso que nós precisamos muitas vezes para viver uma vida boa aqui, ela é secundária.
A primeira coisa que nós temos que entender no reino de Deus, que o passaporte para ele foi escancarado na cruz. Mas a minha primeira atitude desse reino é o arrependimento. Jesus diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, o arrependimento dos meus pecados, quando eu olho para a cruz e falo assim, agora tem solução, eu tenho que me arrepender. O Espírito Santo começa a fazer essa obra do arrependimento. E Deus é tão gracioso que até para se arrepender, é Ele quem faz em nós. É tudo dele, para que o mérito seja dele. Então, quando eu entro nessa dimensão do arrependimento, eu começo a entender que eu preciso de um Senhor, que esse Senhor, Ele me traz a salvação, e que essa salvação é para que eu viva o seu reino. Existe uma mensagem mais simples do que essa? E por ser simples, ela tem que estar cheia da unção do Espírito Santo. Porque o humano, ele quer o que floreia, o que é bonito, o que é cheio de babados, como diz lá no sertão, o que é atrativo aos olhos. Mas a Bíblia diz que Cristo não era atrativo aos olhos, que Deus fez dele realmente alguém que se olhava e não chamava a atenção, porque era na atitude de Deus que estava o verdadeiro alicerce da nossa fé. E hoje nós criamos coisas que são atrativas aos olhos. Nós criamos um Cristo New Wave, um Cristo hippie, um Cristo... Existem vários Cristos, mas só existe um Senhor. Ou, na verdade, eu falei errado. Existem vários Jesuses, mas só existe um Cristo. Só existe um que é Salvador. Os Jesuses, eles são feitos, são pintados, são esculpidos, são grafitados, para nos chamar a atenção aos olhos. Mas o Cristo nos move o coração. Então, de fato, gente, a mensagem do Evangelho ela é muito simples, ela é muito mais de atitude do que de conversa, né? É muito mais você tomar atitudes diárias, é muito mais você ter convicção do que você é e viver aquilo que você foi feito para ser, do que você ficar procurando conversa, do que você ficar procurando coisas que só vão encher a sua cabeça de confusão. A mensagem é essa: o mundo estava perdido no pecado. Jesus, o Filho de Deus, veio salvar o que era perdido. E esse perdido foi salvo pelo Filho de Deus. Não existe outra mensagem, se você procurar na Bíblia, de capa a capa. Você vê o Deus fazendo o mundo, o homem se perdendo no mundo. Você vê Jesus vindo e mostrando que vai existir um novo céu, uma nova terra, e que lá os redimidos do Cordeiro estarão cantando: Santo, Santo é o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, porque comprastes para si tribos, nações, raças, com o seu precioso sangue, para a glória do Deus eterno. Não existe outra mensagem a não ser essa. E nós ficamos dentro das igrejas, querendo escutar palavras, querendo ter coisas atrativas, e não saímos para o mundo para pregar o reino de Deus. Não pregamos no nosso vizinho, não fizemos do nosso local onde nós moramos um lugar que é estabelecido o reino de Deus. Você já orou no seu bairro: Senhor, estabeleça o teu reino na vida daquela pessoa. Senhor, estabeleça o teu reino aqui na minha casa. Senhor, estabeleça o teu reino no meu coração. Senhor, estabeleça o teu reino na minha cidade. Mas o reino estabelecido na cidade de São Carlos não significa só que um crente pode virar prefeito. Não. Existiu uma onda há muito tempo atrás que dizia: o Brasil é para Cristo, né? E muitas vezes isso foi manipulado para que pessoas de má fé, que estavam dentro da igreja, assumissem cargos de confiança e roubassem o dinheiro do povo. Infelizmente isso aconteceu, né, pastor? Por quê? Porque o coração do homem é corruptível. E ele, de fato, não estava pensando no reino de Deus para a nação, mas ele pensou no seu próprio reino. Então, muitas vezes, nós pensamos que o reino de Deus, eu sou a favor de ter pessoas que temem ao Senhor na política. Isso também vai segurar muitas coisas. Mas muitas vezes nós não temos motivação sincera, e muitas vezes nos perdemos
por olhar para fora da igreja, olhar para fora do reino. E é muito fácil o nosso coração ser corruptível, ser corrupto, se transformar no nosso próprio pesadelo ou na nossa própria queda. Então, meus amados, eu tenho pregado, por onde eu tenho passado, essa mensagem do reino de Deus. Porque quando nós vemos que nós estamos colocando dentro da nossa igreja muitas pessoas que estão virando ídolos, muitas pessoas que arrastam multidões pela sua palavra, muitas pessoas que fazem do ministério fonte de lucro, muitas pessoas que têm dentro do reino de Deus o seu próprio reino, que tem pessoas que seguem aquilo que ele pensa, não que a palavra fala. E nós muitas vezes procuramos mestres e deixamos o mestre. Muitas vezes nós procuramos palavras que são muito mais momentâneas, que são para assuntos secundários, e não de fato debruçamos os nossos olhos aqui e fala: Senhor, fala comigo na sua palavra, Senhor. Aí o Senhor vai falar: morre para si mesmo, né? Busque-me verdadeiramente e você realmente vai encontrar aquilo que você de fato necessita. E muitas vezes nós vemos templos lotados, igrejas, a população evangélica do Brasil crescendo em massa, mas não crescendo em virtudes, não crescendo em unção do Espírito Santo de Deus. Nós vemos congressos e congressos e congressos, mas nós não vemos o povo de Deus dobrando o seu joelho e falando: ora vem, Senhor Jesus, estabeleça aqui o seu reino, que aqui é passageiro, Senhor. Eu não quero ficar aqui, eu quero morar com o Senhor para sempre. Nós não clamamos, nós não fizemos a vigília da volta de Cristo, a vigília do reino de Deus. Nós não clamamos mais pela volta de Cristo. E lá no livro de Apocalipse diz que a noiva e o Espírito dizem: vem, ora vem, Senhor Jesus. Esses homens que morreram como apóstolos do Senhor, eles diziam: ora vem, Senhor Jesus. O apóstolo Paulo disse: vem, Senhor Jesus. E nós muitas vezes dizemos: Senhor, muda a minha vida. Senhor, traga libertação disso que eu estou vivendo. E não clamamos: Senhor, vem com teu reino, porque aquilo que eu vivencio aqui não é nada comparado à glória do teu reino. Essa é a mensagem que o Senhor colocou nos lábios dos seus discípulos. E muitas vezes, meus amados, nós esquecemos de pregar. Lá no livro de Mateus, capítulo 4. Até que hora eu tenho, pastor? Vamos lá. Eu vou ver se... Eu queria que vocês conhecessem a minha esposa. Ela é a mulher de Deus. Devo, assim... Agradeço muito a Deus por ter me dado ela, né? A mulher que me botou muitas coisas boas assim para serem vivenciadas lá no sertão da Bahia, né? Primeiramente Deus, né, que me conduziu até ela. Mas nós temos vivido muitas coisas lá em Paulo Afonso, e de fato nós temos pregado em alguns lugares para os nossos amigos, alguns grupos de estudo que tem lá, né? Nós temos grupos de homem lá, que são reuniões que nós nos reunimos para nos fortalecer espiritualmente. E muitas vezes o que nós vimos são pessoas quebradas, pessoas que estão enfrentando problemas no casamento, enfrentando problemas de doença, né? Muitos amigos nossos estão separando, e pessoas que infelizmente não, mas que já têm anos dentro da igreja, né? Pessoas muitas vezes que têm 10 anos, 12 anos dentro da igreja, né? E vivendo aquela situação. Pessoas que têm chamado missionário e não foram, né? Pessoas que têm chamado pastoral e não exercem. Pessoas que têm chamado para o reino de Deus, de fato, para serem obreiros ativos, mas que vivem num dilema, né, que tem uma situação financeira confortável, e Deus vai falando assim: eu te chamei para isso. Aí ele vai lá: não, deixa eu me formar. Aí ele se forma: não, mas agora eu vou abrir o escritório, né? Mas agora eu tenho que tomar conta do tabelionato.
E Deus vai apertando, né? Deus fala assim, não, vai. Aí a pessoa vai lá, doa as suas férias para a missão. Na hora que volta, ela volta com o semblante radiante. Deus falando com ela, fala assim, e aí, vai largar? Ela fala, não, mas eu tenho que voltar, é muito compromisso, né? Então, se Deus tem chamado você para ser, de fato, alguém na obra dele, vá. Não existe salário maior do que aquilo que Deus pagou por você. Não existe estabilidade financeira maior do que aquilo que você vai fazer no reino de Deus, que vai durar para sempre. Existe um filme que diz, aquilo que você faz aqui deve ecoar na eternidade, não é verdade? Os discípulos devem pensar assim, aquilo que eu fui chamado para fazer aqui, está ecoando na eternidade. Então, não importa a posição que você tenha na sociedade, não importa aquilo que você conquistou, se você foi chamado para ser um pastor, um missionário, um intercessor, alguém na obra do Senhor, e não foi ainda, o Senhor está lhe chamando. Vá. Porque a verdadeira plenitude da alegria que você está buscando no seu trabalho, você só vai encontrar em Cristo Jesus. Quando você servir Ele de fato, integralmente. E ali, muitas vezes você não vai ter casa, muitas vezes você não vai ter salário no final do mês, muitas vezes você não vai ter uma mesa confortável para sentar, um ar-condicionado, um carro para andar, mas vidas se renderão a Deus pelo seu testemunho. É isso que vale a pena no reino de Deus. É isso que você vai apresentar diante do Senhor. Fala, Senhor, eu cooperei com a sua obra. E qual é a obra do Senhor? Que conheçam a Deus como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a obra de Cristo. Não existe outra obra do Senhor. Que todos conheçam a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Então, lá no livro de Mateus, capítulo 4. Eu estou muito feliz de estar aqui na comunidade. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Eu dei muito trabalho para o pastor e para a pastora, mas graças a Deus, eles foram pacientes comigo. Mas qual filho que não dá trabalho, né, pastor? Tem uns que dá para ser, tem uns trabalhos que podem ser poupados, né? A gente é cabeça dura, né? Vai tirando as aspas, né? Até se amoldar segundo a vontade de Deus. Mas eu glorifico a Deus pela vida do pastor Lael, pastora Tânia, dos meninos, né, de toda a comunidade aqui que me abraçaram desde o primeiro dia que eu vim aqui. Era ainda a primeira vez que eu vim na comunidade cristã, ainda era a célula da Lagoinha, né? Era o pastor de Belo Horizonte que estava pregando, ele me chamou de Lutero. Né? Ali ele orou pela minha vida e ali o Senhor já colocou uma brasa viva no meu coração. E eu lembro até hoje, quando o pastor e a pastora oraram, quando eu fui embora, o Senhor deu uma palavra para o pastor, não sei se o pastor lembra, mas que estava colocando uma tocha na minha mão. Né? E essa tocha é a tocha da luz de Cristo, do fogo abrasador do Espírito Santo de Deus. Essa é a luz que nós temos que levar. Né? E hoje lá no sertão da Bahia, né, fazendo aquilo que Deus tem nos proporcionado a fazer, eu sou um homem feliz. Eu vivo a alegria do Senhor. Eu falo para você, chega no final do mês, muitas vezes a gente não tem condições de pagar as contas, ou dar uma apertadinha, né? Mas Deus, Ele vem e nos surpreende. Né? E Deus nunca nos desamparou. Né? Não se apegue às coisas daqui, gente. O reino de Deus é muito maior que isso. Escancare o seu coração para a vontade do Senhor. Escancare as suas virtudes para colocar, de fato, a serviço do reino de Deus. O Senhor dotou você de sabedoria, de inteligência, de dons que só você, muitas vezes, consegue fazer aquela situação ter um outro rumo. Muitas vezes você tem um dom que no reino de Deus ele vai ter uma proporção que você nem sabe o quanto isso vai ser benéfico na vida das pessoas. E muitas vezes nós ficamos trancados dentro de casa. Nós criamos condomínios, nós criamos casas confortáveis, nós criamos lugares gostosos de frequentar, mas muitas vezes nós não criamos o ambiente do reino de Deus. Nós não nos importamos com este reino.
que tipo de cristãos nós somos, né? Eu vi ali uma mensagem ali que fala que você está na garagem não significa que você é um carro, né? Kate Green dizia o seguinte: você ir à igreja não significa que você é um cristão. Assim como você ir ao McDonald's não faz você um hambúrguer. E esse homem era um hippie. E lá nos anos 70, quando ele encontrou a palavra de Cristo, ele vendeu tudo o que ele tinha. Ele era um homem ele era profissional da música. E ele chegou a tal nível no reino de Deus, que ele doava os CDs dele. Ele fazia os discos, ele dava um de graça, e fala, paga quanto você puder. É para o reino. A palavra que está aqui é de Deus, não é minha, eu só canto ela. E ela deve chegar ao coração das pessoas e ministrar através do Espírito Santo. A palavra de Deus é de graça. A salvação do Senhor é de graça. Não deixe ninguém cobrar isso de você. Então lá em Mateus 4, a partir do verso 8 e 10, do verso 8 até o 10, diz o seguinte: depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só Ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Por que eu queria que nós lêssemos essa palavra? Se existe o reino de Deus, existe o reino das trevas. E uma das coisas que Jesus foi tentado, quando estava trazendo a palavra do reino de Deus, foi por Satanás. E que Satanás tentou ele? Fala assim, tudo aqui neste mundo é meu, porque o homem perdeu na queda. Era confiado ao homem, mas agora é meu, né? Os reinos estabelecidos aqui, essas coisas que vocês veem aqui, todas essas ostentações, isso aqui foi me dado. Agora eu vou te dar tudo, Jesus, se você se prostrar diante de mim e adorar-me. Jesus falou, retira de mim, Satanás, adora o Senhor, o seu Deus. E olha que interessante, muitas vezes nós vivemos o reino de Deus só no domingo, estamos dentro do reino de Satanás, de segunda a sábado. Porque aquilo que é dele, neste mundo, toma mais tempo da gente do que aquilo que é de Deus para a vida eterna. E Jesus, entendendo isso, olhou para ele e disse, adore, ou seja, você deve gastar tempo, você deve se prostrar, o seu suor, as suas virtudes, a sua vontade deve estar submissa ao Senhor correto, ao verdadeiro Deus, não a esses deuses monetários, não a esse Deus do luxo, do conforto, da vida segura e equilibrada, mas da vida em abundância que em Cristo Jesus todos nós temos. Muitas vezes nós estamos adorando o reino do mal, o reino de Satanás, com os nossos esforços, com o nosso tempo, e não sabemos disso. Porque gastamos muito mais tempo naquilo que não é eterno, do que aquilo que verdadeiramente é eterno. Isso é sério, gente. E Jesus entendeu isso. Por isso que lá a tentação, e era uma das tentações, e só cheio do Espírito Santo ele pôde entender, que o que gasta mais tempo é aquilo que se torna Senhor na nossa vida. Chambers dizia o seguinte, aquilo que nos molda não é aquilo que muitas vezes nós procuramos fazer, mas é aquilo que exerce domínio sobre nós. O que tem exercido domínio sobre nós hoje é o nosso trabalho, é um relacionamento. O que exerce mais domínio sobre nós nos vai amoldar segundo a força que aquilo tem colocado sobre nós. Se você hoje olhar a sua rotina de segunda a domingo, você vai ver, você já está preocupado se eu termino 9 horas, porque você tem que dormir cedo, porque amanhã você acorda cedo para trabalhar. Eu não estou querendo que vocês virem vagabundo. Não, não é isso não. Mas muitas vezes, gente, nós nos doamos demais para aquilo que é passageiro. Nós nos doamos demais para aquilo que só nos suga. Hoje nós temos uma sociedade estressada, uma sociedade totalmente voltada para um ritmo alucinante. Por isso que eu gosto do Nordeste, né? Lá a gente faz tudo devagar mesmo, né? Mas não é por preguiça, é porque a gente vive bem.
A gente sabe a hora do trabalho, mas a gente também sabe a hora de botar o filho no colo e ficar na rede e falar: você é o filhinho que o papai ama. É hora de você sentar lá como criança, sentar com ele e falar assim: eu te amo. Ontem Deus ministrou no meu coração, meu filho do nada, ele estava no sofá, eu cheguei para ele, assim perto dele, ele falou: eu te amo. E aquilo restaurou muitas coisas do meu coração, porque, poxa, do nada, espontâneo a criança falando. Isso você tem que viver no dia, e muitas vezes o emprego, muitas vezes, muitas coisas roubam isso de você. E você, sem querer, adora essas coisas. Aquilo que você adora se torna o seu ídolo. E uma das coisas que Deus mais abomina é a idolatria. Estão dispostos a viver essa vida? Amém. Foi um amém só. Valeu, Mário. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Né? Então nós temos que dizer o amém. Que assim seja. Porque nós vamos poder, de fato, falar que somos discípulos de Cristo a partir do momento que nós vivemos como Ele viveu. Porque o discípulo é a imagem do mestre. Aquele que é ensinado pelo mestre. Aquele que aprende a lição. Né? Será que nós estamos dispostos? E o fim do discipulado é a maturidade de Cristo Jesus. Eu lembro disso até hoje, pastor. Aprendi a aula. O fim da a plenitude da maturidade é a semelhança em Cristo Jesus. Então, de fato, gente, nós temos que fazer uma análise, deixar o Espírito Santo constranger a gente. Né? Se você está brigando demais com a sua esposa, pode ter certeza que você está passando tempo demais no trabalho. E ela não escutou nenhuma vez nessa semana que você acha ela bonita e que você ama ela. Se o seu filho, eu fico muito constrangido quando meu filho fala: senta aqui, papai, vem brincar comigo. E eu quero fazer outra coisa. Né? E ali eu sei que é um tempo que eu vou perder de estar com ele. Porque eu vou fazer uma coisa que eu julgo ser mais importante. E Deus muitas vezes nos acorda de madrugada: vem, meu filho, ficar comigo. E Deus está pedindo para você: vem, meu filho, servir ao meu reino. E você fala: não, Deus, não quero sentar aí, não. Ali é mais importante. O que vai ser mais importante? Alguns dígitos a mais na sua conta bancária? O que é importante? Nós perdemos a noção do que é importante. Importante é estar com Cristo. Importante é ser, de fato, filho de Deus. Uma das ânsias do ser humano é o sentido de significado. É ele sentir que ele pertence a algo. Muitas pessoas estão dentro da igreja e não têm essa convicção de que pertence a Deus. Infelizmente, pastor. E discípulos assim não são discípulos que anunciam o reino de Deus. Eu queria que, para a gente finalizar, a gente fez uma análise aqui de vários reinos na nação de Israel. Né? Hoje nós temos alguém que exerce autoridade sobre a gente, no nosso emprego, na nossa nação, né? E a Bíblia fala para nós orarmos para essas pessoas, para que nós tenhamos paz. Mas eu queria que vocês refrescassem a memória, e eu queria que você glorificasse o nome do Senhor. O que é glorificar o nome do Senhor? Exaltar a verdade que Ele está dizendo para a gente agora. Pegar essa verdade e falar: essa verdade eu creio, essa verdade de fato é a verdade. Né? Glorificar o nome do Senhor é você dar crédito àquilo que Ele fala. Glorificar o nome do Senhor é você viver aquilo que Ele quer que você viva. E quando lá no livro de Apocalipse, que é para mim o Apocalipse, não vou até confundir os teólogos aqui, né? O livro do Apocalipse para mim devia ser um evangelho do Apocalipse. Porque é uma coisa extraordinária o que Apocalipse nos traz de revelação de boas novas. Né? É um livro que fala daquilo que aconteceu em algumas partes, algumas épocas, mas daquilo que ainda está por vir, que ainda vai se concretizar. E lá no livro de Apocalipse, capítulo 19, verso 11, eu queria que você ficasse de pé com a sua Bíblia, e a gente vai ler, nós vamos ler do 11 ao 16, eu queria que você glorificasse a Deus quando a gente terminasse isso, e a gente vai terminar com uma oração, pode ser? Na hora que você terminar de ler, isso aqui que nós vamos ler aqui, nós vamos fechar os nossos olhos, e nós vamos exaltar o nome do Senhor, e vamos dizer tudo aquilo que o Espírito Santo, se o Espírito Santo falou com você nesta noite,
né? O Espírito Santo ainda quer falar mais, né? E você vai fechar os seus olhos e vai deixar o Espírito Santo mover o seu coração para aquilo que Ele quer mover no nosso coração nessa noite. E essa palavra, ela é para mim, porque o meu ouvido está mais perto da minha boca. E eu quero voltar